Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, verso 13 e verso 14. Uma conversa interessante de Moisés com Deus, que extrai uma resposta de Deus que eu acredito que muito valiosa para mim e para você nessa noite. Eu quero pensar um pouquinho com os irmãos a respeito dessa conversa de Moisés com Deus. Êxodo capítulo 3, verso 13 e 14 diz: E disse Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais enviou-me a vós, e dirão para mim: Qual é o seu nome? Que direi a eles? E disse Deus a Moisés: Serei o que serei, ou sou o que sou. E disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Serei, ou o eu sou, enviou-me a vós. Amém? Só até aí, 13 e 14. Que Deus possa falar ao teu coração. Quantos aqui já foram taxados de alguma coisa? Taxado, sabe aquele negócio que pega em você, fica aquela marca em você e todos começam a te chamar por aquilo. E quando você é lembrado por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Daí a gente ganha um segundo nome. Ah, sabe, aquele cara lá, tal, aquele cara que roubou, o ladrão, aquele cara que adulterou, o adúltero. Daí ele carrega aquela marca para o resto da vida. O cara que pisou na bola. Eu tenho um nome, meu nome é Cláudio. Cláudio significa aquele que dá mancada. Eu espero que você não olhe para mim e fale: esse cara dá mancada, está no nome dele. Mas todos nós, de alguma forma, já vivemos alguma situação assim, ou se relaciona com alguém assim. Você se relaciona com a pessoa e quando você vê aquela pessoa, evidentemente você já pensa: essa pessoa tem problema nessa área. Nós já começamos a pensar e colocar alguns estereótipos em determinadas pessoas. Esta palavra nessa noite tem a ver com esse tipo de comportamento que nós carregamos quando nós olhamos para alguém, olhamos para Deus, olhamos para o próximo e até mesmo para nós mesmos e taxamos-nos ou olhamos para dentro da nossa existência e nos assemelhamos àquilo que alguém falou que somos. Esta palavra tem a ver com os nossos relacionamentos, com aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Eu faço um curso e nesse curso sou conhecido como pastor. Eu não tenho nome, não é o Cláudio, é o pastor. Então é muito difícil para mim, porque eu sempre estou dentro desse personagem, o pastor. Vamos ver o que o pastor vai falar. Mas o que o pastor acha? Qual é o teu pensamento? E eu não estou dentro de uma igreja. Aliás, todos os meus colegas lá são espíritas, kardecistas e a maioria umbandistas. Então eu sou o pastor, eu sou taxado, eu recebo uma marca, um rótulo de ser pastor. E isso pode ser um pouco complicado para muitos de nós aqui. Talvez você é o médico, sempre o médico, sempre o engenheiro, sempre você carrega uma personagem que caminha com você, essa personagem se agiganta mais do que você. Você é o serralheiro, você é o empresário, você é o motorista, você é o carteiro, você é o lixeiro, você é aquilo, menos você é você. E isso é muito difícil para a gente. É difícil porque, de alguma forma, isso é muito nocivo e a gente não tem muita ideia daquilo que causa dentro em nós. Olhando para esse texto, quando Moisés pergunta para Deus: olha, eu vou lá e vou falar com o faraó, eu vou chegar lá e eles vão perguntar: quem te mandou aqui? Qual é o Deus? E Deus então responde meio que assim: você simplesmente vai dizer que o eu sou te enviou. Eu sou te enviou, é isso. Eu sou o que sou, ponto. Porque até aqui todo o povo de Israel conhecia Deus com vários atributos. Você já ouviu vários atributos de Deus ou vários nomes de Deus. Jeová Jireh era o quê?
Quem lembra que Jeová Jireh é? É o Deus que prova ou dá provisão, aquele que dá a condição. É o Senhor proverá. Então, quando alguém tinha alguma necessidade, Jeová Jireh proverá na sua vida. Jeová Nissi, é o Jeová o quê? Deus do macarrão, é isso? Nissi Milami, não. É o quê? Jeová Nissi é o quê? Deus é a minha bandeira. Então, quando alguém queria levantar o nome de Deus, ou carregar o nome de Deus, Jeová Nissi, Ele é a minha bandeira. O que mais? Jeová Rafá, o Deus que cura. E cada um dava o nome de Deus, e esse nome então ganhava uma proporção dentro da tribo, dentro da nação judaica. Deus era conhecido com os seus atributos. Eles não falavam Deus, somente Deus. Ou era Adonai, Senhor, o Senhor da paz, Adonai Shalom, eles usavam este nome como Senhor da paz, aquele que trazia então sobre a nação de Israel algumas coisas maravilhosas, o Deus que está ali, chamar, o Deus que ouve. Deus ia ganhando vários nomes, e a nação se relacionava com Deus pelo atributo de Deus, e não por aquilo que Deus era. Me parece que Deus está dizendo o seguinte: você vai lá e vai falar que eu sou, simplesmente sou o que sou e ponto. Eu sou Deus. Eu não sou simplesmente o que ouve, eu não sou simplesmente aquele que é a bandeira, aquele que cura, aquele que salva. Eu não sou o Jeová Jireh, eu não sou o Jeová Nissi, eu sou Deus, ponto. Você vai lá e vai falar isso, porque de alguma forma a nação de Israel e os egípcios também assim sabiam que Deus se apresentava dentro de algumas características. Deus poderia falar para Moisés o seguinte: você vai lá e fala que eu sou o Deus que liberta o meu povo da mão dos egípcios. Vai lá e fala que eu sou o libertador de Israel. Vai lá e fala que eu sou o cara que vai libertar a Israel e vou fazer o povo egípcio sofrer na minha mão. Vai lá e fala isso. Não, fala que eu sou o que sou, ponto. Interessante isso, essa visão de Deus a respeito de quem Ele era, a respeito da sua essência. Satanás é um outro personagem bíblico, ou o antagonista da Bíblia. Se Deus é o protagonista, o antagonista é Satanás. Ele também ganha muitos nomes, não é verdade? Muitos atributos. Satanás é conhecido. Um dos nomes de Satanás é diabo, aquele que acusa. O maligno, que intrinsecamente é mau em si mesmo, o maligno. A antiga serpente, aquele que enganou Eva lá no começo da história. Beelzebu. O que é Beelzebu? Os filmes de Hollywood gostam bastante, os filmes de terror. É o rei das moscas, não é verdade? É interessante. Sempre que eu vou num lugar assim que tem muita mosca, eu fico já meio estranho esse negócio aqui. Satanás vai ganhando alguns nomes na Bíblia. Belial, ele ganha o nome de Abdon, Obelion, Olion, enfim, ele tem vários nomes dentro das Escrituras, de acordo com aquilo que ele vai fazendo. Satanás, enfim, até é apresentado como anjo pela tradição, um anjo de luz. Em determinado momento eu estava expulsando o demônio de uma jovem, e que estava possessa, evidentemente, e naquele tempo a gente perguntava o nome de Satanás. Se fosse hoje a gente pedia o WhatsApp dele, Facebook e tal. E eu perguntei qual é o seu nome, até para identificar qual era a casta daquela legião que estava sobre aquela moça, que na verdade eram vários demônios. E de repente a moça olhou para mim, minha esposa estava até próximo naquele dia, ela disse: eu sou Lúcifer. Eu sou, Lúcifer, está aqui, caramba. Lúcifer, bom, enfim, falou que era Lúcifer. Olha a cabeça da menina, Satanás mesmo se apresentando. Enfim, eu acredito que não era o Lúcifer, era alguma entidade, ou pelo menos o inconsciente daquela garota.
manifestando seus pensamentos a respeito de quem é Satanás. Eu acredito em possessão demoníaca, já conversei com vários demônios e expulsei vários deles. Mas aquela garota hoje, refletindo, sei que ela não estava possessa, estava sob uma influência forte, consciente de um mal que lhe acometia. Ela dizia: Lúcifer está em mim. Não era Lúcifer. Mas normalmente a gente vai colocando determinados estereótipos em Lúcifer, em Satanás ou no diabo. A gente faz isso. E o problema é que a gente faz isso com pessoas também. Nós fazemos isso com pessoas. Por que a gente prefere se relacionar com personagens e não com pessoas? Por que a gente se relaciona com personagens? Por que é mais fácil se relacionar com um Deus que cura, com um Deus que salva, com um Deus que liberta, com um Deus que é provisão, com um Deus que faz e desfaz? Por que é mais fácil se relacionar com um Deus assim? Por que é mais fácil se relacionar com um filho, com um pai, se relacionar com um profissional, se relacionar com estereótipos que nós colocamos nas pessoas, rótulos que nós colamos nas pessoas? Por que é mais fácil se relacionar com personagens do que com pessoas? Por que é mais fácil se relacionar com personagens divinos e não com Deus? E essa pergunta ganhou uma dimensão há 2 semanas na minha mente. Por que a gente se relaciona com personagens e não com pessoas? Por que a gente se relaciona com atributos de Deus e não com Deus? O que nos leva a isso? Nós transferimos o nosso comportamento relacional com Deus mediante as pessoas. Transferimos para as pessoas aquilo que nós nos relacionamos com Deus. E principalmente transferimos para Deus os nossos relacionamentos com aquele que está próximo de nós. Por que nós fazemos isso? Quero apresentar então algumas coisas para a gente começar a pensar a respeito desta relação com personagens. É que pessoas são complexas. Personagens são limitados. Pessoas são complexas. O personagem é limitado. O que você espera de um palhaço? Gracinha. Você espera que o palhaço te faça rir, não é verdade? Se relaciona com o palhaço. O palhaço vai te fazer rir. Você não espera que o palhaço te dê a fórmula química que você precisa. Não espera que o palhaço resolva os seus teoremas. Você não espera que o palhaço faça algum cálculo para você, matemático, físico, te dê algum problema resolvido, solucionado. Quem se relaciona com o palhaço, espera do palhaço a risada. O palhaço então se define naquilo que nós imaginamos a respeito do palhaço. É assim ou não é? Personagens são limitados. Não tem complexidade. Nós criamos determinadas imagens a respeito daquilo que idealizamos, a respeito de determinadas características que possam se incorporar em alguém, e aquilo define o todo da pessoa. Os personagens, eles estão aí exatamente para serem definidos, distintos, são características, são traços, são momentos, são determinados momentos da existência de alguém, ou determinadas facetas, mas não define o todo. O personagem é limitado, pessoas é complexo. No campo da divindade, ou no campo de Deus, quando eu falo assim, Deus ele cura, Deus ele liberta, de fato Deus cura, de fato Deus liberta, mas quando eu somente defino Deus como o que liberta, como o que cura, como o que resgata, como o Deus que é a bandeira, o Deus que é a justiça, o Deus que de alguma forma eu tenho nele paz, Adonai Shalom, Senhor da paz. Quando eu penso em Deus nessas categorias, eu defino Deus e coloco Deus dentro de uma caixa. E quando Deus não se faz daquilo que é o nome que eu lhe dei, eu me frustro com Deus. Eu me frustro. Quando o marido, ele não é um marido, porque qual é o ideal de marido? É o cara que traz a provisão para dentro de casa, não é verdade? Qual é o ideal de marido? O que as mulheres pensam de marido? Não fala não, senão vai comprometer a gente.
Mas quando o cara falha, não é o marido que minha mãe quis. O marido que a mãe quis é o trabalhador que ganha bem. O marido que o pai quis para sua filha é o cara que trabalha, chega em casa cansado e não põe a mão na filha dele. O marido que nós almejamos, ou a esposa que nós almejamos, aquilo que nós idealizamos, às vezes toma conta dos nossos relacionamentos, porque normalmente a gente se frustra com os ideais criados dentro da sociedade. Porque os personagens eles são definidos. E quando a definição não se encaixa diante daquilo que nós estamos vendo, então existe frustração. Mas, contudo, é mais fácil se relacionar com personagens. E quando nós nos relacionamos com personagens, nós estamos dizendo ao outro: olha, você não passa disso. Você simplesmente é isso. Você é bombeiro, você é policial, você é médico, você é pastor. Ser pastor é difícil, viu, irmãos? Não é fácil, não. É muito difícil, porque você fica no personagem quase que o tempo todo. Porque é uma personagem. E você tem que falar como pastor. E às vezes você até levanta o pé assim, para falar do Corinthians, por exemplo, né? Dá uma levantadinha no pé. Porque pastor levanta o pé. Personagens são limitados, pessoas são complexas. Outra coisa que me veio à mente: por que a gente se relaciona com personagens e não com pessoas? Porque o personagem evidencia em muitos casos aquilo que eu não tenho em mim. Personagem evidencia aquilo que não está em mim. E eu sempre me relaciono com o personagem dentro da troca. E a relação que é uma relação de troca é uma relação promíscua, não é verdadeira. O personagem tem aquilo que eu não tenho. E por não ter aquilo que eu não tenho, eu quero trocar com ele. E quando eu me relaciono na base da troca, da barganha, desse condicionamento, essa relação está apodrecida, ou é uma relação promíscua. Não é uma relação autêntica, verdadeira. E nós transferimos os nossos comportamentos assim, na sociedade, na família, na casa, nos nossos relacionamentos dentro da igreja. Os irmãos perceberam que eu sou assim bem transparente a respeito do pecado, a respeito do que eu penso. Eu falo o que eu penso, nem tudo que eu penso, porque seria muitas vezes falta de educação. Mas eu tento me colocar muito transparente. Viu que eu levantei o pé agora, né? Fui pastor, você vê. Muito transparente. Porque o personagem, ele não pode ser a sua totalidade. A relação, ela deve ser assim, aberta, translúcida, clara. Não pode ser promíscua. O pastor não pode ser o super-homem, aquele homem que não peca, que não sofre, que não chora, que não tem dor, que está acima do bem e do mal. Seria a mesma coisa que exigir que um médico jamais se adoecesse. Então, a relação com o personagem, às vezes, evidencia, em muitos casos, aquilo que eu não tenho. Então, eu espero do outro. E quando eu espero do outro, eu quero uma troca. E por ser troca, a relação é promíscua. A relação, os irmãos já estão entendendo para onde eu quero caminhar. A relação, ela sempre tem que ser com a pessoa, na sua essência, não no personagem. Em terceiro lugar, por que nós nos relacionamos com personagens? Que os personagens são distribuídos em categorias. Os personagens são distribuídos em categorias: social, econômico, certo? Racial e étnico, estético e funcional. O personagem tem categorias sociais,
pode ser uma pessoa bem de vida, ou não bem de vida. Pode ser uma pessoa que tem um bom poder aquisitivo, bom poder econômico. Pode ser uma pessoa que determine, dentro da sua condição, do seu perfil, determinado tipo racial. Então o personagem tem isso. É o negão, é o branquelo, é o japonês, é o judeu. Não é assim? É o nordestino. A gente vai colocando os personagens em determinadas categorias, e estas categorias que nós vamos colocando, essas determinadas pessoas, vai fazendo dela aquilo que nós pensamos do estereótipo que o é. Vem com um bojo de quem é chamado de judeu, tudo aquilo que se entende por judeu, ou pelo menos a sociedade colocou sobre nós o que é judeu. Quando você fala o negro, quando você fala a prostituta, quando você fala a mulher, nós colocamos pessoas em categorias, em personagens sociais, em estereótipos que nós colocamos ou abordamos como sendo aquela pessoa, até com a sua funcionalidade. Nós sempre preferimos nos relacionar com personagens, porque os personagens têm como colocar em determinadas categorias, sabe? Eu não sei se você coloca as pessoas em categorias. O feio, o belo, o rico, o pobre. E normalmente a gente é assim. Eu quero confessar o meu crime vindo para a igreja hoje. Eu vi um caminhão velho, e no caminhão velho tinha várias madeiras quebradas, e por sobre as madeiras colchões velhos, uns 3 que eu contei. E ele passou assim, soltando fumaça. E daí eu olhei e soltei uma piada, nada a ver. Eu falei, que isso? O mendigo está mudando. Daí eu olhei para a Lu, falei besteira, né, Lu? Daí a Lu dá aquela risada sem graça, como sempre, nada a ver. Eu falei, foi mal. Mas a gente é assim, a gente só não fala e admite. Você é assim também. Você não admite, mas você é assim. Quando a gente entra no restaurante, quando a gente vai ser atendido, porque a gente coloca personagens em categorias, e a gente não se relaciona com a pessoa, a gente se relaciona com o personagem. E eu acredito que quando Deus fala para Moisés, você vai dizer que eu sou o que sou. Deus, ele está em primeiro lugar cobrando que ele não quer ser tido por um personagem, como mais alguém da história, como os egípcios conheciam. Ele está dizendo, olha, eu sou o que sou, a minha essência eu sou Deus, e você vai me apresentar como Deus. E dentro da palavra Deus, se entende essa complexidade toda que é Deus. Deus é um ser muito complexo para a gente tentar entender e definir. Aliás, não se conceitua Deus, não se define Deus, não tem como colocar Deus dentro de uma caixa, porque Deus não pode ser posto em categorias social e econômico, por exemplo. Deus não pode ser colocado em categorias funcionais somente. Deus é muito complexo, assim como complexos somos, imagem e semelhança de Deus. Quero apresentar 3 coisas para nós não nos relacionarmos com personagens, para a gente sair essa semana daqui e ficar pensando, eu estou me relacionando com um personagem ou com uma pessoa? Estou me relacionando com o Gari ou com um senhor fulano de tal que tem um RG, um CPF? Com quem que eu estou me relacionando? Com a esposa, a idealizada de esposa,
que não erra na comida, que lava a roupa bem, passa bem, deixa a casa limpa. Mulher virtuosa, quem a achará? É com ela que você está se relacionando, ou está se relacionando com um marido, homem viril, forte, trabalhador, que ganha bem, que te dá o cartão de crédito, que não tem chulé. Para essa semana você parar e pensar com quem que você está se relacionando. Com um chefe mau. Somente isso, porque ele não tem nenhuma pressão sobre ele, porque ele não sofre, porque ele não sente a dor do outro. Com quem que você está se relacionando? Com o padeiro? Com o açougueiro? Ou com um cara que tem uma história? Com uma pessoa que tem uma vida, que passa problemas e situações mais complexas possível, para que quando você for pagar para alguém, olhar para a pessoa que está triste e que está com algum problema, você não saia dali dizendo mal-humorada, cara carrancuda, não sabe tratar bem as pessoas, pelo menos um sorriso. A pessoa não fez nada, você já sai criticando. Com quem que você se relaciona? Com personagens? Com balconista? Com bancário? Com quem que você se relaciona? Quero te dar alguns motivos porque nós devemos nos relacionar com pessoas ou nos relacionar com Deus. Primeiro, a pessoa é a totalidade do ser, assim como Deus é a totalidade do seu ser. A pessoa é a totalidade. Por trás de cada palhaço tem um homem que sofre, que tem dor, que armou um mecanismo de defesa para se proteger da sua dor, da sua solidão talvez, ou para se proteger da sua timidez, introspectivo que é, não consegue falar normalmente, mas dentro daquele personagem ele começa a falar, a contar piadas, a fazer os outros rirem. Mas por trás de cada personagem existe um ser humano, existe uma pessoa com as suas idas e vindas, com seus encontros e desencontros, com os seus amores e desamores, com os seus sofrimentos, com os seus ais. Por trás de cada personagem existe uma pessoa que luta contra alguma coisa que grita dentro de si. Existe um termo chamado, em psicanálise, chamado sublimação. Você sublima. Talvez o cara que luta o UFC, sabe? O cara do UFC, que tem um instinto de violência. Ele pega então aquele instinto de violência, de luta, de briga, porque ele acha que o mundo está contra ele. Mas ele encontra no esporte algo que socialmente é aceito. Então ele vai lá e pratica aquele esporte, então ele pode dar soco em todo mundo que está ali dentro do ringue, é claro, seu oponente. Ele sublima. É um cara que luta contra alguns demônios dentro de si. Não é simplesmente o lutador, é um cara que sofre. Um médico, talvez, que gosta do sangue, de abrir pessoas, luta contra a raiva de golpear alguém, mas sublima, faz algo que socialmente é aceito e transforma a maldição em bênção. Nós não sabemos o que passa dentro de cada um. Nós não sabemos o que cada um carrega dentro de si. A pessoa é a totalidade do ser. E dentro dessa totalidade do ser existe uma complexidade gigantesca, gigantesca. E quando a gente começa a olhar para pessoas e não para personagens, a gente começa a ser muito mais misericordioso, sabe? Porque a gente começa a se identificar também. Você não é um personagem, você é uma pessoa. É uma pessoa, você não é simplesmente mãe, você não é simplesmente esposa, você não é uma profissional, você é pessoa.
Você não é simplesmente um homem, um esposo, um profissional. Você é um ser, você é uma pessoa. Isso é gigantesco. E quando eu começo a me identificar como pessoa, como ser, então isso ganha uma dimensão na sociedade maravilhosa. Segunda coisa, se relacionar com pessoas te faz mais misericordioso e menos frustrado, portanto, menos infeliz. É pertinente, é condição do ser humano pisar na bola, gente. Todo ser humano pisa na bola, sabe disso? De algum momento, se você não errou, você vai errar. Em algum momento na sua vida, se você nunca errou, nunca pisou na bola, graças a Deus, Deus devia ter esperado aí 2017 anos da história, daí Jesus não precisava nem vir, podia eleger você sem pecado. Mas certamente é pertinente ao ser humano pisar na bola, errar, em determinado momento dar uma mancada. E quando você se relaciona com pessoas, você se torna muito mais misericordioso, porque você sabe que você erra também, que você peca também, que você pisa no tomate também, que de alguma forma você tem algumas respostas e ações que você não gostaria de ter feito ou dado, mas num determinado momento você acordou mal, atravessado, não dormiu bem, o hormônio está alterado, enfim, foi mandado embora, a conta está, no roxo, está mal pra caramba, e de repente você cometeu um ato falho ali, e quando você sabe que você é assim, você também entende que o outro pode ser assim, porque o outro é pessoa como você é. Então, quando a gente se relaciona com a gente nessa categoria de pessoas, a gente começa a entender o outro também. Você começa a ser mais misericordioso. Eu fiquei muito mal essa semana, muito mal mesmo. Minha gripe, em virtude da minha imunidade que caiu, eu dormi muito mal, me alimentei mal, fiquei muito preocupado. Então, eu fiquei assim emocionalmente abalado demais. E a coisa que mais me perturba é assim, eu conversando com uma amiga, tem uma amiga que ela é fantástica. A gente não se vê, a gente conversa muito por redes sociais. E ela falou para mim assim, cara, você está se cobrando demais. Você é um ser humano. E antes de ela falar isso, ela perguntou, mas por que você está assim? Eu estou te percebendo assim. Eu falei, porque eu sou pastor. E eu sou um representante de Deus aqui, tipo assim. Eu sou um pastor, representante de Deus. Daí eu vou lá como um sacerdote, sabe? Eu vou lá, falo com a pessoa, daí eu chego diante de Deus e falo, Deus, teu filho está passando mal, dificuldade lá. O que o Senhor tem para essa pessoa? O Senhor vai fazer ou não vai? Daí Deus não responde às vezes, sabe? Deus fica com aquela cara de... O que eu tenho a ver com isso, sabe? Essa sensação que eu tenho como dispenseiro de Deus, que a Bíblia fala. Daí eu chego lá para a pessoa, e aí, Deus está falando alguma coisa? O que você tem de Deus para me dar? Então, Deus não falou nada, Deus não tem nada. Mas fica calma que Ele está vendo, tá? Fica calma. Daí você vai lá para Deus, Deus, puxa vida, eu estou passando vergonha lá, sou teu representante, tem ciclano, beltrano. Então daí você vai lá de novo com aquela cara lavada, porque eu me revesti de um personagem assim, de pastor, que tem que dar a resposta de Deus ali naquele momento. E eu me sinto muito mal com isso. Porque é o personagem ali que está me revestindo completamente o tempo todo. Eu preciso tirar esse personagem de mim. Isso é triste, é pancada, porque se relacionar com um personagem traz frustração.
E quando você acha que você é o profissional, quando você erra, você não consegue nem levantar do outro dia. Imagina só um médico que errou numa receita. Não, o médico nunca erra, né? Mas os médicos sabem quando fazem alguma coisa errada. Você que tem funcionários, foi injusto. Você é o empresário bom, honesto, mas errou, pisou na bola. A gente se sente frustrado, cheio de culpa, culpado, não consegue levantar no outro dia bem, fica mal-humorado, fica para baixo, porque a gente se relaciona com personagens, filhos perfeitos, pais perfeitos, mães perfeitas, pais que não pisam na bola, filhos que nunca erram, filhos que são maravilhosos e belos, que tiram boas notas o tempo todo, que não respondem, que faz tudo que o pai pede, tudo que a mãe manda, ordena. E de repente, num determinado dia, você descobre que você não era o filho que a sua mãe esperava, não era a filha que a mãe esperava, não era a mãe que os seus pais esperavam e seus filhos esperavam de você, não era o pai melhor. Daí vem a frustração, vem a culpa, porque você é simplesmente um personagem, se relacionando com um personagem. E chega um determinado momento na vida que o negócio não cola. Vai lá Moisés e diz que eu sou, porque se eu falar que eu sou aquilo outro, pode ser que o negócio não vai acontecer como eu disse. Se relacionar com pessoas nos torna então muito melhores. Evita muito sofrimento, muita frustração. Terceiro lugar, por que é melhor se relacionar com pessoas? Somente quando você percebe o outro, você começa também a se perceber. Somente o encontro com o outro, com aquele que é, te faz ser quem de fato você é. Lá no Egito, eles precisavam conhecer um Deus de verdade, um Deus em essência. Somente o Deus eu sou, aquele que é, aquele que não depende, aquele que é. Somente o encontro com um Deus que em essência era Deus, poderia transformar e mudar e dar o tom com quem os egípcios estavam se relacionando, e principalmente Moisés estava se relacionando. Somente quando você percebe que o outro é, você começa a se perceber como um ser também, como alguém. Se relacionar com pessoas e se relacionar com Deus, não coloque então pessoas em categorias e muito menos Deus em categorias. Se relacionar com pessoas nos faz mais amáveis e tolerantes. Se relacionar com pessoas envolve então um dar e um receber tão generoso, tão amoroso, tão gratuito, tão transformador, tão renovador, tão abençoador. Isso é o que Deus espera de mim e de você. Deus não te vê como o pecador. Deus não te vê como o caído, derrotado. Deus te vê como um filho. Deus te vê como um filho, como um amado, como um ser. Eu gosto das Escrituras demais. Eu amo as Escrituras, porque ela não maqueia nada. E a relação com Deus, as melhores relações de Deus com os seus filhos, na categoria bíblica, eram aqueles filhos, sabe, que eram eles. Moisés era o Moisés, por exemplo. Moisés não é o cara que tem o nome santo, Moisés não é o cara que tem as ações santas. Moisés é aquele que responde para Deus de uma forma dura. E Moisés é o amigo de Deus, por exemplo. Davi não é o cara perfeito. Davi é um cara que adulterou, que foi um grande rei, um cara que falhou como pai. Davi é um cara cheio de altos e baixos, assim como Jacó. Mas Davi é chamado de um homem segundo o meu coração.
Porque Deus não olhava para Davi como um rei. Deus é rei. Deus não olhava para Davi como pai. Deus é pai. Deus não olhava para Davi como músico, como pastor de ovelhas. Deus olhava para Davi como um ser humano. O humus, ser humano, humus, aquele que vem da terra. Deus olhava para cada personagem bíblico não como personagens bíblicos. Deus olhava para homens e para mulheres. E Deus olha para você também como uma pessoa. O eu sou, aquele que é, olha para você como você também é. Ele não está olhando para um pecador, para o derrotado, para o caído, para aquele que não tem valor algum, para aquele que sempre foi chamado de o perdedor, para aquele que é estereotipado por personagens terríveis, e você tenta se enquadrar dentro daquele personagem. Deus olha para você como uma pessoa ímpar, exclusiva, particular. Não existe ninguém igual a ninguém, nem no Japão isso existe. Gostou? Não existe. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Vê o seu irmão. Eu tenho 4 irmãos. Nós somos diferentes, totalmente diferentes. E é do mesmo pai, da mesma mãe, gente. Olha que coisa absurda. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Deus te fez um ser único, exclusivo, maravilhoso. E te chamou de filho. E te amou. Te amou de uma forma tão incrível, tão poderosa, que a Bíblia chama de tal maneira. Te ama. Ele não ama um personagem. Não é com um personagem que ele quer se relacionar. Deus não se relaciona com personagens cristãos. Qual é o personagem cristão? Na década de 80 era saia até ali, no tornozelo, no calcanhar, as mulheres no caso, ou vestido, coque, cabelo comprido. Década de 90 os homens sem barba, cabelo baixo, rapado. Um usava gravata constantemente. Gravata vermelha nem pensar. Era assim. Personagem. Você sabia que a pessoa era crente só de bater o olho. A roupa dizia tudo. O cabelo dizia tudo. Deus não se relaciona com personagens. Deus não se relaciona com palhaços, com médicos que colocam aventais, com pastores que usam terno e gravata. Deus não se relaciona com personagens. Deus se relaciona com pessoas. Pessoas que sofrem, que sentem dor. Deus se relaciona com pessoas que, que têm as suas fraquezas e as suas limitações. Deus se relaciona com pessoas que às vezes são aquilo que não gostariam de ser. Deus se relaciona com pessoas assim. Como diz minha conhecida, com aquelas que têm perebas. Deus se relaciona com pessoas assim, não com personagens. Eu não sei se você vive algum personagem ou está sendo achapado pelo personagem que dizem que você é. Mas em nome de Jesus, Deus não quis isso para si. Ele disse, vai lá e diz que o eu sou me enviou. Vai lá, fala que eu sou o que sou. Eu serei o que serei, no original. Ele não quis isso para ele. No Novo Testamento, no Evangelho de João, Jesus disse 7 vezes quem ele era. Eu sou, estão dizendo, eu sou. Diz que eu sou o pão vivo. Diz que eu sou a água. Diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que vocês querem? Um personagem? Uma metáfora que explique quem eu sou? Fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que eu sou o pão vivo. Vai lá. Mas o que importa, o que Jesus está dizendo, eu sou.
O eu sou me enviou. Eu sou o que sou. E você é o que é também. Filho de Deus, que entendeu o Evangelho de Cristo, salvo pela graça do Senhor Jesus, que sofre, que tem sentimentos, que tem dor, mas que acima de tudo reconhece que Deus é, com as suas complexidades, com suas respostas, o seu ir e vir. Que você nessa noite saia daqui mais consciente, mais dilatado nas suas ideias. Não podemos nos relacionar com personagens, nós nos relacionamos com pessoas, em nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Na Bíblia existem alguns homens e algumas mulheres que seus nomes não são citados. Você conhece estas pessoas pelos personagens que um dia elas foram. Você conhece o gadareno, por exemplo. O gadareno, possesso. Talvez aquela marca ficou para o gadareno, sabe? Para o resto da vida dele. O gadareno, possesso. Você conhece uma mulher hemorrágica. Tinha um fluxo de sangue. Aquela mulher foi curada. Conhece a história de alguns cegos que foram curados, com exceção de Bartimeu. Os outros, você nem sabe o nome. Era o cego, era o doente que voltou, era o enfermo que voltou para agradecer a Deus. Não era o curado que voltou, é o doente que voltou. Você conhece alguns personagens e não conhece os nomes deles, e nós falamos isso até hoje. Talvez você seja este personagem, ou talvez você se relacione com personagens que não tem um nome, sabe? Em nome de Cristo Jesus, que nessa noite você saia daqui consciente que a sua esposa é uma pessoa, que o seu marido é uma pessoa, que o seu filho é uma pessoa, que o seu vizinho, que os seus familiares, que o seu funcionário, que o seu patrão são pessoas. Senhor amado, nesta hora eu quero suplicar a Ti que possamos nos relacionar não com personagens, entender que os personagens até fazem parte de nós, mas eles não nos definem. Possamos entender que os nossos relacionamentos são com pessoas, e acima de tudo é com o eu sou, com Deus. Um Deus que pode fazer todas as coisas e que também pode não fazer, mas que é Deus. Nos ajuda a compreender, Senhor Deus, no Teu amor. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos misericordiosos, tolerantes, compreensíveis, longânimos, Pai. Nos ajuda a ser quem o Senhor é, real em essência, em nome de Cristo Jesus. Assim eu oro, suplicando a Tua bênção sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.